Menino prodígio, essa é a expressão mais adequada ao nos referirmos ao Cauã, aprovado em primeiro lugar no concurso da Defensoria Pública do Estado, no maravilhoso estado de Santa Catarina. O Cauã conseguiu uma nota muito alta, ele fez 75 pontos de 80 na prova objetiva e 9,75 na redação. Tudo bem, de fato, para ser aprovado num concurso desse nível, que paga acima de R$ 6.000, no estado de Santa Catarina, tem muita gente querendo morar lá, então a concorrência normalmente aumenta. Simplesmente por isso a gente imagina, de fato, para passar você precisa realmente fazer uma excelente nota. Mas olha, tem um ponto aqui que chama muita atenção, que me causou um certo espanto. O fato do Cauã ter apenas 17 anos de idade e ainda estar no terceiro ano do ensino médio. Então vamos ver aqui o, a lista de aprovados. Ó, o Cauã Braga Mendes, estou informando aqui os nomes porque são dados públicos, estão disponíveis para qualquer pessoa, né? Ficou em primeiro lugar na ampla concorrência com 84,75, juntando as duas notas. Teve prova de títulos, mas mesmo com a prova de títulos, o Cauã não perdeu posições. Ou seja, ele concorreu com pessoas que já eram formadas, que já eram graduadas, né, que provavelmente tinham muito mais experiência do que ele em concursos, e aí eu coloquei ali o nome de algumas dessas pessoas na lista da lista no Google e a gente percebe que a maioria delas já vem de outros concursos, de outras tentativas. E ok, não há nenhum demérito em ter perdido a vaga para o Cauã. Com certeza vão chamar muito mais do que só um. Mas nos causa muita admiração a aprovação do Cauã por vários fatores. Então, teve prova de títulos e mesmo assim ele sustentou a posição dele. Mas o que me chamou mais atenção aqui foi o seguinte: o Cauã, olhando o histórico dele, a gente verifica que ele provavelmente nunca fez nenhum outro concurso. Então, pelo que eu vi, foi o primeiro concurso público da vida dele. Então, ele não se expôs, né, a esse mundo dos concursos da internet, a essas propagandas enganosas, que estude o que mais cai, aprenda a redação em uma semana, compre não sei o que de resumo. Não, é bem provável que ele não tenha sido vítima desse sistema cruel que infelizmente está atrapalhando mais do que ajudando muita gente. Muita gente boa está deixando de passar em concurso porque está confiando nesse monte de baboseira que a internet criou, esse monte de ilusão, de sonho. As pessoas já entram no mundo dos concursos fisgadas por esse tipo de narrativa de discurso. Então, o Cauã, pelo que eu vi, por não ter feito outros concursos, é bem provável que tenha realmente tido um direcionamento claro. E outro ponto, se ele não fez outros concursos, é bem provável que ele tenha pegado aí apenas uma reta final de preparação. Uma reta final. Então ele só estudou para aquele concurso e já de reta final. Isso ainda reforça ainda mais a prodigalidade desse rapaz, que com apenas 17 anos de idade conseguiu essa proeza, estando matriculado ainda no ensino médio. O ponto que mais me chamou a atenção, com certeza, foi o nível da prova, gente. Não foi uma prova fácil. Você deve estar pensando assim: o Cauã passou em primeiro lugar porque a prova era fácil, né? Caíram matérias básicas, português ali, uma ou outra específica. Não, gente, cara, tem muita prova de analista, muita prova de nível complexo que não cobra o que essa prova de técnico administrativo cobrou. Prova na qual o Cauã foi aprovado em primeiro lugar. Olha a quantidade e a densidade das matérias cobradas nessa prova. Lembrando, ele fez 75 de 80 no seu primeiro concurso, provavelmente também estudando em reta final. Olha só, isso para mim é fantástico. Português, tá? É a banca Fundatec, é uma banca bem conhecida aqui no sul do Brasil, uma banca que não é tão fácil assim, tem lá suas, né, dificuldades. É uma banca conhecida, respeitada, não é banca de fundo de quintal. Você pode falar assim: será que houve fraude? Cara, é meio complicado afirmar isso.
A banca Fundatec tem um histórico, não parece ser aquelas bancas lá que, né, entram em artimanhas aí políticas, enfim. Enfim, mas eu acredito que de fato o Cauã é um menino prodígio. Então, ó, português, caiu informática, olha a quantidade de assuntos de informática. Olha a quantidade de coisa aqui pra ele estudar, ó. Só informática, tá, gente? Isso aqui tudo é só informática, olha. NASA, né? Nível NASA. E, rapaz, eu não queria ser primo do Cauã, não. Se bem que eu tive uma aprovação também aos 17 anos. A minha primeira aprovação em concurso foi aos 17 anos. Foi no IBGE, lá em 2007. Só que não foi um concurso efetivo, né? Foi uma prova, um seletivo para o censo agropecuário naquela época, 2006, 2007. Eu tinha 17 anos e passei lá, acho que em quarto lugar. Mas tá muito longe do que o Cauã fez aqui. Ó, informática, eu tô falando de informática ainda, ó. Caiu até a parte de banco de dados, IA. Cara, uma prova difícil, tá? Ó, contabilidade pública para técnico administrativo. A parte de orçamento, ó, lei de responsabilidade fiscal, muita coisa, tá? Administração pública, que é bastante coisa. Raciocínio lógico, ó. Direito civil, processo civil e ó, a ementa enorme. A ementa enorme. Uma coisa eu te garanto, se esse moleque fosse formado em direito, por exemplo, já formado, provavelmente ele vai seguir uma carreira muito promissora, mas se hoje ele fosse formado em direito, tivesse a OAB, se ele fizesse concurso para procurador de estado, procurador municipal, que muitas procuradorias municipais pagam acima de 20 mil, 30 mil, né, ele passaria tranquilamente pela quantidade de assuntos que ele teve que estudar aqui e conseguir desempenhar tão bem. Ó, o cara aprendeu o processo civil em 3 meses, com 17 anos, ó. Direito penal, processo penal, ó. Toda a parte de processo penal, até a parte de recursos, leis especiais, muita coisa, gente. Crimes em espécie, direito constitucional, direito administrativo. E ainda tem aqui, ó, a parte de legislação da Defensoria Pública, que é bastante coisa também. Então, o Cauã fez um negócio assim que pessoas que estudam há 4, 5, 6 anos não fariam. Então, assim, é lógico, você deve sim presumir que o Cauã está dentro de um contexto familiar favorável. Eu não sei qual a condição financeira dele. E até vale aqui um disclaimer. E essa informação eu obtive do Instagram do professor. Deixa eu ver aqui o Instagram dele. Do professor. Deixa eu pegar aqui o Instagram dele. Professor Adalberto Neto, que é procurador do trabalho. É uma pessoa que tem autoridade e que divulgou essa informação. Então, alguém do grupo familiar dele lá, do grupo de pessoas conhecidas, ele não divulgaria essa informação aleatoriamente. Então, provavelmente, o Cauã. E aí fica o alerta, pô, se você tem filho, se você é pai, tem filho pequeno, cara, cuida dessa parte, né? Amor, cuidado, afeto e estímulos. Não só estímulos de estudo, mas a criança que cresce num ambiente saudável, equilibrado, ambiente organizado. As pesquisas mostram isso, né? Que indivíduos que crescem em ambientes barulhentos, desorganizados, caóticos, pessoas que gritam, que tocam música alta num ambiente em que aquele indivíduo está crescendo, normalmente são pessoas que têm problemas, é, até cognitivos mesmo, mas comportamentais, dificuldades de aprendizagem, porque nessa fase da primeira infância, no desenvolvimento, elas foram expostas a ambientes muito caóticos. Então eu pressuponho que o Cauã tenha tido uma educação exemplar, está tendo ainda, e isso favoreceu muito. E, com certeza, teve algum direcionamento muito bom nessa preparação para a DPE. Ou talvez até o Cauã tenha aí uma superdotação, mas é importante dizer, superdotação sem um ambiente favorável, sem estímulos, de nada serve. Pelo contrário, provavelmente deve ser um grande terror na vida de um indivíduo superdotado que não tem um ambiente desafiador. Então talvez o Cauã tenha se sentido desafiado aí, talvez como uma pessoa superdotada, com altas habilidades, a passar nessa prova e resolveu estudar ali em 3 meses e passou. Então é importante dizer que essa não é a regra, né? Normalmente os indivíduos, né, têm que estudar por muito tempo, têm que se preparar. Alguns têm habilidades mais desenvolvidas que outras, e essas pessoas normalmente passam em concursos difíceis, área fiscal.
O Cauã tem um potencial muito grande para concursos muito melhores. Tribunais federais, vai sair agora o TJ Santa Catarina, que é apenas o nível médio. Ele vai ter que pedir aí a emancipação, caso ele seja nomeado antes, né, de fazer 18 anos. Tem lá no Código Civil, né, a emancipação por posse em cargo e emprego público. E é isso, gente. Não é a regra, é a exceção. Mas é uma exceção interessante. Não é que qualquer pessoa consiga passar em 2, 3 meses, como o Cauã fez. Não é isso. Eu estou te dizendo que o Cauã mostrou algo surpreendente. E mostrou que dá para passar sem ser um concurseiro. Sabe? Eu tenho que fazer tantos concursos para ser aprovado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Não há uma regra absoluta. Para de achar que tudo se resolve de forma simples, que tudo é imediato, tudo é instantâneo. A aprovação em concurso exige uma preparação realmente a médio prazo, um acúmulo de informações, um acúmulo de conhecimentos, leitura. Cauã gabaritou a redação praticamente. Cauã gabaritou praticamente todas as matérias. Então, aqui fica aqui essa dica. A maioria das pessoas não é superdotada. A maioria das pessoas não tem uma habilidade especial. Mas só passa, mesmo assim, só passa quem é obstinado, que não desiste, quem continua, que não tem grandes lapsos na preparação. Estuda um mês para 3, estuda outro mês para 6. Tá sempre começando do zero a matéria, tá sempre indo pelo lado errado, nunca revisa, não resolve questões. A pessoa que não tem organização na vida, a pessoa que não lê, a pessoa que não treina redação, a pessoa que tá sempre querendo aprender as coisas em reta final, a pessoa que tá sempre querendo aprender português em reta final. Não. Para passar em concurso, você precisa fazer uma base, sabe? As matérias básicas, português, informática, RLM, redação, direito constitucional, administrativo, tem que ser a base. Essas matérias devem ser aprendidas antes de qualquer edital, antes de qualquer concurso. Quando as provas forem saindo e você tem uma área bem clara, não é momento mais de aprender nada do zero, minha gente, a não ser uma outra matéria. O básico já está consolidado. Então você precisa dedicar um tempo, pelo menos uns 6 meses, para uma preparação extensiva, sob pena de você ficar sempre dando volta, 4, 5, 6, 10 anos para passar numa prova, porque não teve a paciência de ficar 6 meses estudando sem edital. Então, aí tá o segredo. Inclusive a redação, que é a matéria que coleciona, as pessoas querem aprovação. Dá para aprender redação em 2 meses, em 40 dias? Não dá. Você vai ficar com conhecimento muito fragmentado, a não ser que você seja alguém que tem uma base muito sólida da escola, uma preparação básica, veio da escola, fez ensino fundamental, ensino médio muito bom, pô, aprender redação vai ser tranquilo para concurso, né? Uma adaptação ou outra. Se você não é assim, e a maioria das pessoas não é, você precisa fazer uma preparação extensiva. Ah, mas o edital, esquece edital. Você tem que aprender português, independentemente de edital. Redação, independentemente de edital. RLM, independentemente de edital. Parar com o imediatismo. Claro, Cauã é um ponto fora da curva. Mas a regra é que você tem que se preparar dessa forma. Mas a maioria não entende isso. A maioria quer sempre as coisas para ontem. E não adianta. O concurso público não é entregar currículo, esperar uma ligação e ser convocado para trabalhar. É tempo, exige paciência. E nós vivemos na sociedade da distração, do imediatismo, que não permite que as pessoas enxerguem essa realidade. E porque elas não enxergam, existe toda uma indústria orientada para tirar dinheiro dessas pessoas que não enxergam essa realidade. Que são imediatistas, querem tudo para ontem, querem tudo resumido, fácil, rápido, mastigado. E aí tem toda uma indústria tirando dinheiro de vocês, tá? Que acha que vão aprender as coisas com um resuminho de 5 páginas. Não dá, tá bom? Comenta para mim o que você achou da trajetória do Cauã. Dá o like no vídeo, tá? É muito importante. Um forte abraço, tamo junto.